Shalom, shalom, queridos, a um Deus que é santo, majestoso, fiel, digno de ser louvado e exaltado para sempre. A todos vocês que me ouvem e que repentinamente, alguns se abatem, alguns se entristecem, é natural porque está ouvindo a palavra, não é somente graça, mas é também a verdade. Jesus veio se revelar para a humanidade que ele é em si a graça e a própria verdade. Então, muita gente não estão prontas a ouvir tais verdades acerca de Jesus, acerca de si próprio, para nos confrontar. Estão prontos mais para receber bênçãos, milagres, resultados. Mas o que eu quero focar aqui, queridos, é que você não perca, o prazer de estar ali me ajudando a divulgar a palavra de Deus e compartilhar esses dados, essas inspirações do próprio Espírito Santo. Eu sei que tem alguns que talvez não concordem, mas eu não posso ficar olhando para isto, porque o mundo, desde que o mundo, é assim mesmo. Aqueles que apoiam e aqueles que não apoiam, aqueles que concordam e aqueles que não concordam. Precisamos só olhar, já que eu tenho Cristo, eu tenho Yeshua na minha vida, então devo continuar olhando para Ele e transmitindo aquilo que é da parte dEle. Então vamos lá. Nós estamos vendo grandes operações do Espírito Santo sobre o Brasil de uma forma especial. Porém, você pode ver que do ano 2020 para cá, aproximadamente, no finalzinho dos anos de 2019, período que Bolsonaro praticamente ganhou as eleições aí, e muita coisa aconteceu nessa nação. Muitas coisas aconteceram. Eu preferi me precaver, me acautelar ou me cuidar de entrar em detalhes. Mas nós sabemos que grandes coisas o Senhor está fazendo nessa nação. Desde antes de Bolsonaro assumir, Deus veio julgando a muitos. Deus é justo, Ele tem balanças fiéis e medidas fiéis. É um Deus justo. Tudo que se planta aqui, colhe aqui mesmo. E muitos colheram e muitos foram confrontados. Alguns pensaram que eram simplesmente a Covid. Mas se eu disser a você que nem tudo é esse vírus que tem acontecido. Eu conheço pessoas que estão vivas. Vivas não por um triz, mas porque não é fortemente a Covid que está matando. Como muitos se assombram e se apavoram, e como a rede aberta de televisão divulga, e os médicos que foram manipulados para dizer isto. Olha bem, o vírus acaba matando a pessoa que estivesse fraca de imunidade. Só simplesmente isso. Os que tiverem com imunidade mediana, com certeza, iriam superar legal. Eu conheço pessoas que tiveram 4 vezes o vírus, 5 vezes o vírus. Incrível que pareça, e estão vivas e saudáveis. Outras, claro, não aguentaram, partiram. Não tiveram nem a primeira direito, partiu. Tiveram a segunda, partiu. Outros tiveram a terceira e assim por diante, partiu. Mas a grande maioria dos que eu conheço, principalmente filhos de Deus, que passaram por essa situação aí e estão vivos. O que eu quero dizer é que Deus, ele é tremendo. E Deus, ele está por detrás de muitas coisas. Não é Deus que envia doenças, não é Deus que tem mal para dar às pessoas, não é Deus que envia e nem aplica e nem tem enfermidade para dar para ninguém. Há muitos profetas e profetisas e vasos não são proféticos que dizem que Deus coloca. Deus não coloca, Deus permite. E essa palavra permitir quer dizer que eu estou dando legalidade, eu estou dando permissão a entrar na minha vida, porque nenhum mal tem poder de entrar na minha vida e nem dominar minha vida. A única coisa que na verdade está fragilizado nesse ser aqui é a minha alma, que está num processo de purificação e de libertação. Mas o meu ser espiritual, que eu sou espírito, todo ser humano é espírito, é a imagem e semelhança de Deus. Todos que já nasceram em Cristo, então o seu espírito está iluminado, foi recriado, renasceu, ressuscitou em Cristo, juntamente com Cristo ali. Então,
Veja que a nossa alma é que passa por esses processos. Na mente de Deus não existe velha criatura, somente na nossa mente, por causa das nossas fraquezas. Então a igreja, o crente, o cristão, o filho de Deus, eles não vivem e nem convivem com o pecado. É por isso que Paulo não menciona dizendo, cumprimentando as igrejas pecadoras ou aos pecadores da Galácia, aos pecadores de Filipos. Não, ele cumprimenta dizendo aos santos, aos eleitos, aos ungidos. Você entende por que eu cumprimento dessa forma? Porque eu só faço repetir o que já está escrito nas Escrituras. E isso eu tenho certeza que é agradável ao Senhor, porque eu estou falando aquilo que realmente está em ênfase, como princípio estabelecido na cultura do reino de Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é que é necessário entender que muitos fatos têm acontecido daqueles anos para cá. Meados de 2015, 16, 17 e fortemente 19 para cá, tem acontecido muitos fatos proféticos no sentido de que na área da política, na área do governo e assim por diante. E você tem acompanhado, e Deus tem permitido julgamentos causticantes, juízos disciplinares acontecer. Agora veja o que aconteceu. Interessante. Olha quem está na nossa presidência. Por que Deus permitiu um cara desse na presidência? Não poderia ser o Bolsonaro, que todo mundo apoiava, ou praticamente a grande maioria? Se é que posso dizer assim. Não sou nenhum nem outro, mas se for para optar entre um e outro, eu prefiro optar pelo Bolsonaro, no sentido pelo Senhor, pela família e tudo mais, pelo bem-estar da sociedade. Mas é interessante que o cidadão que outrora era ex-presidiário, que agora não é mais, entre aspas, ele está assumindo a presidência. E é interessante que se Deus estava vendo a igreja orar, se Deus estava ouvindo a igreja clamar, por que Deus permitiu? Será que Deus não permitiu a igreja passar por um processo? Tratar com orgulho, para ver um tratamento no orgulho do coração de muitos? Para que muitos lembrem que não devem adorar a homens e nem confiar em homens, mas adorar e confiar em Deus somente? Eu estou falando aqui porque é muita ênfase. É interessante que uma das palavras que o Senhor me deu o ano passado foi essa palavra que de Ezequiel 21, que a espada está fora da bainha. Espada não só significa a palavra, né? Mas é uma palavra de juízo. Uma palavra de juízo está fora, está liberada para acontecer. E aconteceu. E eu digo com você, não porque Deus quis, não, mas porque os homens de tanto plantar, chegou o momento de colher. Então, observe bem, abra seus olhos, fatos tremendos Deus está fazendo e do outro lado Deus também está permitindo. De um lado, um avivamento poderoso está para acontecer e explodir no meio da atmosfera brasileira. Mas do outro lado também, junto com o avivamento, juízos causticantes. Você sabe que quando a glória de Deus brilha fortemente ou tende a brilhar, a tendência é alguma coisa acontecer, ou agradável ou desagradável. E existe também a questão de antes da glória ela manifestar, antes de acontecer a manifestação daquilo que Deus quer. Deus antes quer ajeitar, Deus permite coisas acontecer. Antes de dizer até mesmo a construção, dando ordem para as coisas se construírem lá em Gênesis, ele disse, haja luz. E quando houve luz, aí teve que arrumar aquela bagunça que se encontrava lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3 e ali em diante. Somente o Espírito Santo ali pairando, se movimentando. Eu acredito que ali tem tudo a ver profético para os nossos dias. O Espírito Santo está pairando sobre toda a terra. Está pairando sobre corações famintos, corações sedentos, homens e mulheres que querem o Senhor. Eu espero que você entenda esta mensagem e não se ofenda como se ofendeu nos outros. Dê aí seu joinha, me apoie no nome de Jesus e compartilhe, porque é uma realidade, é pura verdade e o Espírito Santo está procurando realmente pessoas disponíveis para fazer e cumprir o chamado. Shalom, querido.